Olá, queridos irmãos em Cristo Jesus, em nome da consciência cósmica ou da força suprema do universo, nós agradecemos a presença, porque estamos conectados, e ao mesmo tempo a audiência a cada telespectador, a cada telespectadora, a cada internauta, ou seja, a tudo e a todos os seres onde quer que se encontrem. Que a paz do Divino Mestre, mais uma vez repito, seja conosco, que a luz da força suprema do universo, que a presença amorável dos nossos parceiros e amigos espirituais, juntamente com o sustentáculo dos elementos e elementais que nos amparam neste instante. Hoje, o último programa do ano, e você pode estar perguntando ou ter perguntado no programa anterior: por que não fizeram um programa falando do Natal, falando do aniversário de Jesus e etc. Simples, nós falamos dele o ano inteiro, e para nós Natal é todos os dias, e não elegemos uma data especial, até porque ninguém sabe se foi essa data. Nós a escolhemos, mas de fato não foi esta a data que Jesus nasceu de fato. Uns afirmam que foi em março, outros afirmam que ele veio 7 anos antes de vir. Então o nosso calendário estaria defasado em 7 anos. Então há muita polêmica, por isso nós preferimos falar dele o ano inteiro, de preferência todos os dias, e tentar imitar os seus ensinos. Porque sabemos que Natal é sinônimo de renascimento. Renascimento de quem? Segundo André Luiz, tem um Natal interior e um Natal exterior. O qual que você prefere? Nós somos adeptos desse Natal interior, onde a cada dia eu construo o altar através das minhas atitudes para que esse Cristo interior possa florescer a partir das minhas próprias atitudes. Mas hoje o nosso programa tem uma participação especial. Nós vamos ouvir o áudio da pergunta da Priscila Anupan, lá do bairro Casa Verde, nosso grupo de estudo de lá, e ao mesmo tempo do William, de Aracaju, Sergipe. Então nós vamos fazer uma leitura primeiro com a Elizabeth Henrique, mas antes lembro a você que sem o Anderson de Castro, a quem nós agradecemos profundamente, as imagens não estariam chegando até você. Ele é que opera as câmeras, mas as câmeras estão me dizendo, se não fosse elas, não adiantaria ele apertar botões lá que não teria como chegar a imagem. Então nós agradecemos todos os equipamentos, ou seja, cada átomo ou cada microelemento que compõe os átomos, desde o mundo infraatômico ao mundo subatômico, atômico e os demais, e até formar todos os equipamentos, e em especial o operador dos equipamentos, que é o Anderson de Castro, a quem agradecemos profundamente. Agradecemos a tudo e a todos os seres que nos ajudaram na confecção da obra O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, que está em nosso site, o despertardaconsciência.com.br, em nossa loja virtual. Site esse que, já que nós estamos renascendo a todo momento, ele está renascendo também. O criador da capa do livro, o Paulo Henrique, de São Gotardo, Minas Gerais, está criando o novo site. Criando a partir do zero. Vai aproveitar o conteúdo que tem lá? Sim, mas não vai ficar nada, nenhuma vírgula, nenhum pontinho da estrutura do site atual. Uma linguagem totalmente moderna, adequada aos celulares e ao mesmo tempo ao aplicativo Android, ao iOS, porque vai estar no site a nossa Web TV, e ao mesmo tempo você vai encontrar essa versão do livro, que nós chamamos de Airo, que é o aramado, para os grupos de estudos, fica mais fácil, mais prático, e ao mesmo tempo o que nós chamamos de capa dura com costura reforçada. Por que falamos que é com costura reforçada? Então, capa dura com costura reforçada é isso. Então, eu posso virar o livro e não vai acontecer nada, não vai machucar o que nós chamamos da lombada do livro. A série ou a edição anterior, que é a 7ª edição, ela era só colada. Se eu fizer isso aqui, simplesmente ela vai descolar, ela vai soltar. Então agora permanecerá a partir da 8ª edição, que é esta,
que por sinal é uma criação, a primeira, né, criação da editora Liberdade e Consciência, que tem esse símbolozinho de um livro aberto com uma pena aqui na obra. Então ele não colocou o nome Liberdade e Consciência, para colocar de fato na obra que for, no caso do segundo livro, e será toda a autoração, todo o material gráfico será por conta dele, a gramatização e todos os demais passos que deve ser para que um livro possa nascer, o registro do próprio livro e tudo mais. Vai ser por conta da editora Liberdade e Consciência, que está sob a responsabilidade de Alexandre Marques, juntamente com a Mega Livros, que também é do mesmo proprietário, que distribui para as grandes livrarias ou as livrarias e distribuidores em todo o país, nos sites, etc. Para o consumidor final, tem no nosso site tanto o livro Despertar da Consciência quanto Jesus e a Jerusalém Renovada, que nós prefaciamos, tivemos a honra de prefaciar. A editora Liberdade e Consciência, na figura do Alexandre Marques, cedeu para que nós pudéssemos vender para os nossos consumidores finais, ou o leitor, né, que compra a partir do site, que nós chamamos de consumidor final, ou para os nossos grupos de estudo, porque é um livro que agrega ao conteúdo do Despertar da Consciência. Então, desde já, a nossa gratidão profunda a todos esses parceiros que nos ajudam na propagação da nossa mensagem. A Elizabeth Henrique, a quem agradecemos profundamente a sua parceria, é ela que confecciona todos os cartazes. Já observou os cartazes lá no Facebook, no Instagram e por aí afora para as casas espíritas? É um trabalho que ela fica às vezes até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Então essa personagem, essa belezura de criaturas que está aqui, que nós damos um monte de trabalho para ela. E aproveitamos para agradecer a Marcela Lemos, Elizabeth, não sei se você sabe, a Marcela Lemos é a responsável pelo Instagram. Uhum. Ao mesmo tempo, a Marcela Lima, que é a esposa do Alexandre Marques, é responsável pelo canal do YouTube. A Neuza Marques, responsável pela nossa agenda, responsável também pelo Facebook e responsável por despachar os livros, às vezes que a gente compra diretamente, que pode ser através dela ou do site, porque às vezes a gente tem a dificuldade no site. Então a Neuza Marques tem o WhatsApp e o telefone dela no site. Então a pessoa pode entrar em contato pelo Zap ou pelo telefone dela se tiver dificuldade com o site. Mas sobre o site em si e outras situações relacionadas ao Instituto Despertar da Consciência, tem um outro WhatsApp que é da Jussara Rocha e o telefone fixo também. Se a pessoa tiver dúvidas sobre o site, sobre alguma coisa do Instituto, aí com a Jussara Rocha. Então está lá as duas para nos ajudar também. E se esquecemos de alguém, já falamos do Paulo Henrique, mas a tudo e a todos os seres. A parceria, em especial aqui também, da TVC de Três Lagoas, que reprisa os nossos programas no sábado e no domingo às 9 horas da manhã. A Rádio Web Portal da Luz, que está transmitindo em tempo real, todos os domingos às 17h30, horário de Brasília. E alguns dos nossos programas também são veiculados pela TV Web Frutal. E outras plataformas, ou rádio webs e até TV, que por aí afora pode ficar à vontade para reprisá-los, exibi-los. Pode entrar em contato conosco ou não. Tem total liberdade para exibir qualquer programa que está no nosso canal ou também a nossa grade de programação na nossa TV Web. Não podemos esquecer de agradecer a Mariana. Mariana Medeiros, que ela sim foi a autora da arte dos cartazes. Autora da arte dos cartazes, né? Você só pegou o bonde andando. Isso, a quem temos muita gratidão no momento que às vezes alguma coisa eu não consigo elaborar, aí eu tenho que solicitar o auxílio. Exato. Né? E ela sempre em prontidão a nos auxiliar. Normalmente ela faz a matriz do cartaz e depois você vai substituindo os dados. Normalmente ela faz vários, como ela fez no início. Então ela estudou para isso, Ela fez, como que chama? Designer, né? Um trabalho belíssimo da Mariana. E agradecemos também a irmã da Adriana,
que é a Daniela. E a mãe das duas, que é a Judite, que são seres que nos ajudam fantasticamente. Fantasticamente mesmo. E a todos e a tudo, né, que de uma forma direta ou indireta nos ajuda nessa trajetória de luz. Todos têm uma parcelinha, né? Todos. Por isso que somos sempre a soma de muitos. Então vamos dar, né, o toque. Hoje nós vamos continuar o assunto da semana passada, que nós falamos de consciente, de subconsciente, de inconsciente e de superconsciente. Então a pergunta do William foi o papel do subconsciente na promoção, na sublimação do papel do subconsciente nessa sublimação do inconsciente. Então nós falamos dos 4, ele ainda ficou com alguma dúvida, e também, como eu disse, a nossa irmã Priscila, a pergunta dela é mais instigante do que a dele, com todo respeito a ele, mas agregam valores. Por isso nós vamos começar com a leitura. Você faz a leitura da página 180, que o Alexandre Marques, eu mandei para ele da página 170 e a 179, e ele aqui na página 180 ficou mais claro a ideia dentro da dúvida que surgiu, que foi a dúvida da Priscila. E depois nós vamos, né, pincelando, né, tentando um passo a passo para ficar mais claro tanto para a Priscila, quanto para o William, quanto para qualquer outro estudante do Despertar. Vamos lá. A personalidade que ora animamos é, em parte, a resultante das experiências das demais personalidades vivenciadas pela individualidade e de inúmeras experiências assimiladas do inconsciente coletivo, advindas dos arquétipos da coletividade, somadas a outras incontáveis experiências, colhidas na imensa biblioteca das ideias e padrões fundamentais da natureza. O objetivo essencial é a melhoria do contexto, o aperfeiçoamento e a iluminação de cada ser que nele se encontra inserido, quer sejam os elementos internos ou externos, integrantes do micro ou do macrocosmo. Então, essa leitura já dá estudo para uma vida, só esse parágrafo. Mas nós vamos agora ouvir o áudio em 2 partes da nossa irmã Priscila, e depois nós vamos ler ainda para ficar mais instigante a pergunta do William, e depois nós vamos começar a nossa trajetória tentando clarear as ideias a respeito da pauta. Vamos ouvir a nossa irmã então. O Anderson... Deixa eu aproveitar da sua boa vontade e perguntar o seguinte. A gente tem, o que a gente tem no perispírito, a gente tem no espírito. Então, por exemplo, eu tenho meu corpo físico, né? E o perispírito, ele, né, tem essa formação. Tanto é que quando eu agrido demais o meu perispírito, meu corpo, eu agrido o perispírito, e aí eu tenho sérias consequências. Tá. Então eu tenho um cérebro físico e um cérebro perispíritico. E no meu cérebro físico eu tenho o inconsciente. E eu queria saber se esse inconsciente atua depois que eu desencarno. Por quê? Eu queria saber se o inconsciente ele atua nas personalidades desencarnadas do meu espírito. Porque no meu espírito eu sei que ele não vai atuar. Porque meu espírito é o meu eu superior, né? Só que existem as frações do espírito, né? Que são as personalidades que vão compondo, né, cada encarnação. Então eu queria saber se quando eu desencarno, por exemplo, eu não tenho acesso a tudo, todas as minhas outras encarnações, tudo, porque é um choque muito grande, né? Só se eu for, sei lá, anos-luz acima do que eu sou. Mas, então meu inconsciente ele continua atuando sobre a minha fração de personalidade desencarnada? Como é que é? E tipo, é engraçado porque assim, eu tenho uma dúvida maior ainda. Porque assim, a gente é um espírito, certo? E hoje eu tenho uma personalidade Priscila no Pan,
que faz parte, né, do meu espírito, que é uma personalidade do meu espírito. Aí quando eu desencarno, eu não deveria voltar para o meu espírito e ser um só? Como é que é esse negócio? Porque eu vou desencarnar e eu vou continuar sendo a personalidade Priscila, mas porque assim, eu sou a soma de todas as minhas personalidades, só que hoje eu só lembro de mim. E aí quando eu morrer eu vou lembrar de algumas, pode ser não todas, claro. Mas aí, como é que é? Tipo assim, se eu sou um pedaço de uma coisa inteira, depois que eu desencarno, por que eu não volto para essa coisa inteira? Interessante. Muito obrigado, Priscila Anupan, pela sua participação aqui no nosso programa. Agora vamos com a colocação do William e depois vamos trocar em miúdos. No campo material, o subconsciente está a trabalho do consciente, ou seja, atende nossos desejos e pensamentos, sem diferenciar se é bom ou ruim. É ele que faz com que se materializa o que queremos? Divino também a pergunta. Esses meninos estão cada dia mais afiados, né? Mostra que estão interessados na pauta. Bom, Priscila, se você tivesse prestado bastante atenção, não é só atenção, é bastante mesmo, no capítulo 3º do livro, e mais especial ainda o 4º, e principalmente o 5º, você mataria a charada de cara. Tanto você quanto o William. Mas, para incentivá-los a voltar de novo agora, com bastante atenção e recolhimento, tanto no capítulo 3, que vai mostrar a formação do espírito, ou seja, a individualização. Porque hoje você está falando de encarnação da mínima parte, de algo que tecnicamente já foi individualizado. Você não está falando na individualização do ser, que seria mais ou menos, conforme a ciência acadêmica, Elizabeth, eles narram que no início da criação do corpo biológico, então houve a aglutinação de átomos de fósforo, formando grandes moléculas que, com certeza, trabalhando elementos retardatários, produziam substrato. E esse substrato recebeu o nome de nucleotídeo, que é algo maior do que as próprias moléculas de fósforo, mas construído a partir da, ou das. E esses nucleotídeos, com certeza, agindo, atuando nas moléculas de fósforo, ou desse ácido fosfórico, e ao mesmo tempo ela da retaguarda, juntos construíram um substrato que nós chamamos de RNA, que é maior do que os nucleotídeos. Então, algo muito mais grandioso do que o próprio nucleotídeo. Nucleotídeo esse, ou melhor, é isso mesmo, RNA esse que promove o nucleotídeo, que especializa ainda mais as moléculas de fósforo e etc., e constrói algo superior a todos eles, que nós chamamos de DNA. Isso tudo fisicamente falando. Então, quando eu li a Bíblia pela primeira vez, e a Vilma achou interessante, porque eu digitei a Bíblia inteirinha no computador, na época não tinha scanner, eu queria entender. E para mim, ou eu escrevia, e minha letra, depois eu tenho que arranjar um médio para interpretar o que eu escrevi, porque às vezes nem eu entendo. Então, comprei um computador, foi onde eu digitei durante 10 anos muita coisa, depois um dia o dedinho nervoso esbarrou na tecla delete e deletou tudo o meu trabalho de 10 anos. Mas a coisa mais bela que eu percebi na Bíblia foi esta, que nós trabalharíamos aqui por amor ao Cristo, e todo o trabalho, conforme consta na parábola dos talentos, então ele nos entrega os talentos, nós multiplicamos e entregamos de volta o patrimônio a ele. E na Bíblia fala que com esse patrimônio que nós vamos construindo a cada experiência, mais tarde, é o que ele fala, venha para o gozo do seu Senhor. Quer dizer, com esse material ele constrói o que chamamos de
o reino de Deus em nós, a nossa própria consciência. Então, quando Emmanuel fala que em nosso cérebro espiritual, que a Priscila falou de um cérebro físico, no corpo físico, e de um cérebro perispirítico, que Emmanuel chama de a mente. Então, o cérebro espiritual, que é a mente, constrói a superconsciência, que é onde está o Cristo interior, o Deus interior. Você vê, o cérebro espiritual, que é a mente. E, ao mesmo tempo, essa mente, de cima para baixo, ela constrói o perispírito. Só que antes de construir o perispírito, que a mente é considerado o consciente, antes dela existe o inconsciente, antes do inconsciente, o superconsciente. E após a mente, antes do perispírito, é que está o subconsciente. Então ele reflete no perispírito, através dos seus chakras, e ao mesmo tempo através do cérebro físico, que segundo a ciência acadêmica hoje já admite que no cérebro físico tem um multiverso. Então temos o cérebro físico que está sendo governado pelo subconsciente. Mas o perispírito também está sendo governado pelo subconsciente. A mente é o consciente, o inconsciente é o que está antes, o superconsciente é o que está no centro da consciência. E o mais interessante, Priscila, quando desencarnamos, não voltamos porque não saímos. Sérgio Joana de Ângeles. Não tem como dissociar o corpo biológico da superconsciência. O corpo biológico, ele é o efeito, o espírito, a superconsciência, a causa. Se não tem como eu dissociar o corpo, que é o mais periférico, mais simples da minha consciência, quer dizer, ele está dentro do perispírito, segundo Joana de Ângeles. O próprio corpo biológico, ele está mergulhado dentro do perispírito. O perispírito dentro do subconsciente, porque está sob a regência desse. O subconsciente dentro da própria mente, porque é tão pequeno que ele está, poderíamos falar que está dentro da própria mente. A mente está dentro da superconsciência. E o inconsciente seria um oceano a ser trabalhado. Então, quando olhamos para André Luiz, então a mínima parte encarnada era o André Luiz aqui, ou o Carlos Chagas. Bom, estava aqui. Ele desencarnou, Priscila. Quem é que ficou perturbando ele durante 8 anos? Que é o que você queria saber, se o inconsciente continua atuando. O inconsciente. Tudo que ele construiu durante a vida física, usando o seu consciente, permeando o seu subconsciente, que gerenciavam automaticamente o seu perispírito e o seu corpo. Tudo que ele fazia no consciente, usando a sua inteligência, usando a sua imaginação, usando o seu poder de escolha, de alguma forma interferiu no subconsciente, alterando o seu comportamento, porque ele, no início, ele não comia exageradamente. Ele não usava o sexo em desalinho com as leis de harmonia. Ele não bebia de forma desregrada. Mais tarde, usando o seu consciente, fruto das suas escolhas, do seu intelecto e os convites do meio, ele começou a comer em demasia, usar o álcool em desequilíbrio e a energia sexual também. Com isso, ele criou algo ou alguém no subconsciente que não existia lá. E esse algo ou alguém, quando acontece o desencarne, ou mesmo durante a vida física, eles vão sendo, porque os instintos é o que existe no subconsciente. Pequenas almas instintivas. Na ação, eu transformo instintos em sensações. Agora já pertence ao inconsciente. As sensações se transformam em emoções, ainda no inconsciente. As emoções em sentimentos, ainda no inconsciente. Os sentimentos em pensamentos. Pensamentos agora já no consciente, mas existe no inconsciente também. Pensamentos em inteligência, no consciente, mas vai sendo repassado para o inconsciente também. A inteligência intelectiva, emotiva e espiritual.
Então, tudo isso aqui. Então, André desencarna e o seu inconsciente, quer dizer, as perturbações que ele vivenciou no consciente, auxiliado pelo subconsciente, que segundo William, é ele que executa os nossos desejos, mas ele não sabe o que é bom ou mal, o que é certo e errado. Ele simplesmente executa o que eu criei no meu próprio consciente, porque eu penso, eu crio um condicionamento, que está no livro aqui. Os condicionamentos repetidos transformam-se nos hábitos. Os hábitos aperfeiçoados em novos instintos. Quer dizer, eu já coloquei gente nova no meu subconsciente. Ele definia harmonicamente o meu comportamento até então, antes de eu começar a criar pelas minhas próprias escolhas. Quando nós não interferimos, segundo André Luiz, em mecanismos da mediunidade, na gerência do subconsciente que está governando o perispírito e o corpo, a harmonia é uma constante. Agora, quando eu uso o meu consciente e perturbo os íons psíquicos e desgoverno o meu subconsciente, agora eu perturbo o perispírito e o corpo físico também. Por isso que Emmanuel fala que doenças do corpo, como a Priscila colocou, pode gerar doenças no perispírito ou na alma, que está governando o consciente, tecnicamente o subconsciente, o perispírito e o corpo também. Então, quando os meus veículos de expressão, por algum motivo, desgovernam, eles vão criando perturbações. Então, o corpo físico, que deveria gerar substratos harmônicos para melhor edificação do perispírito, ele está gerando perturbações. Então, agora é o que André fez com ele próprio. Então, bebendo demais, comendo demais, usando sexo em desalinho, ele perturbou o seu perispírito, perturbou o seu inconsciente. Então, criou uma infinidade de seres no seu inconsciente que, após o desencarne, o pessoal começou a chamá-lo de suicida, covarde, assassino, porque eram eles que foram mutilados ou criados para uma função e agora estavam como elementos perturbadores. Ele deveria ter comido, por ser um médico sanitarista, um cientista, o suficiente. Usado o sexo de forma coerente. E, ao mesmo tempo, o que nós chamamos de álcool. Nem deveria usar, mas já que usasse, pelo menos tivesse consciência do que o corpo suportasse sem um desequilíbrio, que, segundo a ciência médica, seria uma tacinha, um cálicinho de vinho a cada 24 horas. Seria o suficiente para não desequilibrar e para colher alguns benefícios. Mas hoje sabemos que a simples uva ou o caroço da cana tem o mesmo efeito se eu sei fazer. Então vamos bem pausado agora, Beth. Vamos voltar na leitura. Você vai ler outra vez, nós vamos pausando agora. Você lê e eu vou parando. A personalidade que ora animamos é... Em parte... resultante das experiências das demais personalidades vivenciadas pela individualidade. Ponto. Vamos para um ponto aí. Então, em parte, o que eu sou, o que você é, Priscila, o que o William está, Sebastião ou Elizabeth, nós somos frutos de experiências que estão em nosso inconsciente, fruto das personalidades já vivenciadas. Então, nós elegemos o que nós queremos aprimorar dessas personalidades vivenciadas e criamos o que nós chamamos de subconsciente. Então, está aqui os elementos que eu quero transformar, que eu já conquistei. Bom, para gerenciar isto, eu vou trazer algo do meu superconsciente. Virtudes. Então aqui eu peguei subpersonalidade do inconsciente e agora eu vou trazer superpersonalidade, que são virtudes, para gerenciar, segundo as leis de harmonia, algo ou alguém que vai criar a partir da interação com o meio, porque eu vou assimilar também
elementos do inconsciente coletivo, dos padrões da biblioteca cósmica universal e, ao mesmo tempo, elementos da natureza, como os átomos na formação do corpo e também os fluidos para a formação da energia ou do complexo perispiritual. Embora Allan Kardec fala que tanto o perispírito quanto o corpo físico são fluidos, um semimaterial e o outro fluidamente, materialmente condensado, ou um fluido condensado, que matéria, energia coagulada. Então aqui está coagulada e no perispírito, tecnicamente, matéria dissociada, porque é uma vibração, um dinamismo fantástico que você, com as mãos físicas, não tocaria, por ser vibração numa frequência diferenciada. Embora ocupando o mesmo ambiente em mundo ou dimensões diferenciadas. Então, em parte, somos fruto da nossa inconsciência, desse mundo inconsciente e da superconsciência também. Ora, onde a mínima parte vai atuar? No consciente. Então, é a sala de comando, é a cabine de controle, é o ponto onde ela vai conversar com o superconsciente, dialogar com o inconsciente e também com o subconsciente. E principalmente com o perispírito e com o corpo. Da mente, a alma faz tudo isso. Ela, num processo de introspecção, ela conversa com a superconsciência. Num processo de promoção, que ela deseja mudar certas emoções, sensações, pensamentos, sentimentos, estado de inteligência, ela está conversando com o inconsciente. Certos comportamentos, que já está em pauta, ela está conversando com o subconsciente. Então, em tempo real, tem um link no mundo consciente, que é o mundo mental. Quando usamos a nossa inteligência, o nosso poder criativo, que é o pensamento, a nossa capacidade imaginativa mediante o nosso aculturamento, e ao mesmo tempo esse link que é a memória, que nós vamos lembrar de quê? Do superconsciente, se eu estou construindo algo parecido com isso, algo enobrecedor. Do inconsciente, se eu continuo no mesmismo, ou do subconsciente, a manutenção dos instintos visando o prazer transitório e às vezes até escravizando a própria mente. Então, quando eu saio do corpo no processo de desencarne, lembra de André Luiz, Elizabeth? Uhum. Então, ele ficou aprisionado pelo inconsciente durante 8 anos, até que o superconsciente envia alguém chamado Clarencio. E o Clarencio falou, eu sempre estive aqui, então é tudo no mesmo ambiente, só muda o campo vibracional. Até porque, Priscila, se você assistiu o filme Nosso Lar de André Luiz, você percebe que quando ele veio visitar a família, ele não saiu do lugar para ir para o umbral outra vez. Porque ele mudou o comportamento quando viu o concorrente ocupando o seu lugar, como esposo, né, de sua ex, e ele vai para o umbral outra vez sem sair do lugar. Então você não precisa ir. Então, se você está criando coisas nobres, você já está se sentindo no superconsciente. Se você ainda está fazendo coisas perturbadoras, você está no inconsciente, que era o caso de André Luiz naquele momento. Mas, no outro momento, ele resolveu trabalhar 36 horas ininterruptas como auxiliar de faxineiro nas câmaras de retificação. Ele teve a chance de ir ao superconsciente, que era onde estava a mãe dele. Mas não tinha condição de ficar lá por não ter órgãos preparados para ficar lá. Que ele precisava de roupagens especiais construídas por estados virtuosos nas ações para estar lá. Então, se eu desencarno, Priscila, então o meu inconsciente vai continuar atuando sobre mim. Porque durante a minha vida, tanto no consciente quanto no subconsciente, eu criei algo que perturbei esse inconsciente ou iluminei esse inconsciente. Se me esforcei ao extremo para iluminá-lo, ele não vai me perturbar. Por isso que Chico Xavier, na obra Pinga Fogo, ele narra que só vai para o umbral, para o inconsciente, a consciência culpada, porque o umbral é o inconsciente. Então, se a minha consciência não está torturada, não está culpada, eu não vou para o inconsciente, mas sim
vou me sentir no reino de Deus em mim. Eu vou direto para o reino dos céus, que é o meu superconsciente. Mas nem tudo a personalidade atual consegue promover, porque ela visa a promoção do contexto. Porque em parte ela pegou dela, em parte ela pegou no inconsciente coletivo, em parte ela pegou da biblioteca cósmica. E só retorna na totalidade para a superconsciência, nessa fração que foi encarnada, para ela poder dizer, já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim, quando nenhuma das ovelhas que o Pai confiou a ela se perder, todas ser transformadas em virtudes e ser colocadas nesse aprisco que é o reino de Deus em nós. Do contrário, o que eu vou trabalhando no pensamento, criando novos condicionamentos, novos instintos, sensações, emoções, quando chega no ápice do inconsciente, que é o que nós chamamos de inteligência emocional, que ainda está no inconsciente, mesmo sendo gerenciada pelo consciente, quando transforma em inteligência espiritual, agora já é virtude, agora já estou no superconsciente. Então, tudo que durante a vida eu construí de forma de amor incondicional, de justiça equânime, esse algo, esses alguém, essas antes-almas instintivas que transformaram-se em virtudes, já estão no superconsciente em tempo real. Quando desencarna, não precisa ir, já está, porque é durante o nosso trabalho consciente é que eu me sinto em paz, quer dizer, dentro desse superconsciente, ou amparado por ele mais diretamente, ou me sinto perturbado pelo meu inconsciente, ou escravizado pelo subconsciente. Porque o subconsciente visa, conforme o William coloca, o prazer transitório, ou a manutenção da vida física. Então ele pode visar duas coisas, apenas o prazer, movido pelas forças instintivas. Por exemplo, qual o prazer que teria uma consciência elemental que exige que matemos humanos, animais, vegetais, para fazer-lhe uma oferta, para um fim qualquer. Uma barganha que nós vemos nos chamados despachos. Então eu posso sacrificar um humano, porque há sacrifícios de crianças e até de adultos, arrancando um órgão, por exemplo, de um adulto, o coração, ou que esse pré-humano ou elemental, um pouco mais na retaguarda animal, está exigindo como... Ele desconhece outra sensação. Como no caso de Dona Rosa, desde o início dela na Umbanda, os seus guias, o sacrifício, minha filha, que você vai fazer para atender essas entidades para o trabalho do bem, é mental. Então é ela que criava os seres a partir da matéria mental, que é composta de seres vivos incontáveis. Então aqui visando um fim, não a escravização daquele espírito, mas como se fosse um gesto de amor que eu estou dando a ele, mas que ele venha no processo evolutivo na minha direção. Eu não estou escravizando ele para fazer um trabalho para mim. Eu estou dando a ele o que me pede, só que algo que eu construí sem sacrificar quem quer que seja, desejando que ele se una a mim e venha comigo evoluir, por sua vez. Então agora eu deixo para você algumas dúvidas que minha cabeça está fervilhando de dúvidas, baseado no que lemos do livro, no que ouvimos da Priscila Anupan e do William, ela de São Paulo, na Casa Verde, ele de Sergipe, lá em Aracaju. Mais alguma coisa a ser colocada? Então, quando fala objetivo essencial, é a melhoria do contexto. Uhum. É aquilo que está nos apresentando. Uhum. É aquilo que nós estamos vivenciando. Exato. Ou o nosso comportamento ali naquele momento. Exato. E veja o contexto. Que o contexto aqui pode ser o meu inconsciente, sim, o meu consciente, subconsciente, superconsciente,
o inconsciente coletivo e ainda esses padrões cósmicos. Mas o contexto pode ser o que eu estou pensando. Para pensar, você precisa interagir com a matéria mental, ou com os fluidos para transformar na matéria mental, ou com os elementais para formar os fluidos, ou com o espírito para formar a matéria elementar inicialmente. Então é esse contexto que você está trabalhando. Então todos no seu contexto. Então a matéria mental é composta de seres vivos. Ela está a caminho da evolução. Então quando eu penso, eu preciso estar contribuindo para a evolução dessa matéria mental, que tiver a sua origem no fluido universal, que tiver a sua base na matéria elementar, que tiver a sua origem no princípio inteligente do universo. Então esse contexto, quando eu estou pensando, todo ele precisa crescer comigo. E com esse contexto eu vou criar os infracorpúsculos, o quantum de energia, o menor dos fótons, segundo a física quântica, a menor partícula de luz, o menor fascículo de luz, e ao mesmo tempo, segundo a física clássica ou acadêmica pode ser as duas, a física clássica mesmo, então o que nós chamamos de bósons de Higgs, que é a menor partícula, a partícula de Deus. Então eu estou usando a matéria mental para construir esses infracorpúsculos, segundo Emmanuel. Ou as linhas de força, que é as supercordas, que é a onda, que é uma porção deles viajando junto, brincando de viver. Quando coagulam, pode ser um bóson de Higgs, um lepton, um quark, um meson, um bário, dependendo da função do que eu pretendo para com ele. Então esse contexto. Agora, o contexto que vai evoluir comigo na sequência, além de com quem estou interagindo mentalmente, construindo realidades psíquicas que vão interferir no meu subconsciente, no inconsciente, dependendo do que eu estou pensando, sobre a regência do superconsciente. Então agora eu estou criando novas realidades subconscienciais para gerenciar mais harmonicamente o meu perispírito, e o perispírito vai interagir com todas as frequências no seu dinamismo, e o corpo físico é fruto do meio material. Então, se o único átomo do físico contém tudo que existe no planeta, ou seja, ele está conectado com tudo que existe no planeta, mas está conectado com tudo que existe no universo também. Então, em sentido macro do termo, eu estou contribuindo com a evolução do universo se estou obedecendo às leis de harmonia, ou contribuindo para a perturbação do próprio universo, começando por perturbar-me. Com o consciente que eu deveria construir o meu paraíso, eu posso construir o meu inferno. O ambiente que eu deveria construir a minha paz, eu construo o meu tormento. Porque eu vou me conectar com todas as minhas vivências. Onde estão elas? No consciente, no subconsciente, no mundo perispiritual e físico, no inconsciente e no superconsciente. Então, eu me conecto com todas as minhas vivências. E todas as minhas vivências, como você está ouvindo e vendo, Priscila, não está só no superconsciente. O espírito é a síntese de todas as minhas vivências. Agora eu vou explicar, porque já é tempo de falar isso. E até agora nós falamos o espírito, a superconsciência. O espírito, na realidade, é tudo. Ele é a superconsciência, que é o ponto mais nobre no espírito. Ele é o inconsciente, que é um ponto menos nobre no espírito. É o campo de atuação, que é o consciente no espírito. É o campo de trabalho, que é o subconsciente no espírito. É o veículo de expressão perispiritual no espírito. E o veículo biológico no espírito também. Então, o corpo biológico está mergulhado dentro do perispírito, ambos no subconsciente. Os três, tecnicamente, dentro do consciente. O inconsciente está no superconsciente de alguma forma, ele é a periferia, o superconsciente, o centro. O inconsciente, a periferia. Agora imagine esse centro, o reino de Deus em nós, a periferia que está por transformar. Esses dois universos é a soma de todas as nossas vivências, mas é só eles? Não. A mente é uma emanação da superconsciência. Deveria ser. Ela pode ser perturbada pelo mundo inconsciente, dependendo de como eu vou usar. Eu tenho o link, a memória, para acessar a superconsciência, já que ela é uma porção dessa inconsciência.
Ela está entre o objetivo e o subjetivo, quer dizer, entre o mundo que nós chamamos de inconsciente e superconsciente e o perispírito e o físico, com objetivos de promoção. Então, a mente não foi construída para gerar tormentos, mas sim forças pacificadoras. Agora, tudo isso, superconsciência, o centro mais nobre no espírito. Inconsciência, as vivências, as conquistas sem aprimoramento. Superconsciência, o que já está mais aprimorado. E ainda não está no ápice. Aprimorado segundo até onde eu cheguei até agora. Subconsciência é uma fração de ambos, do super e do inconsciente. O consciente, onde eu vou, eu que sou a mínima parte do superconsciente, como semente de novas possibilidades, para criar situações, para aprimorar o que foi selecionado do inconsciente, que está no sub, e do superconsciente, que está no sub, que foi usado a fração dos dois para construir o subconsciente. Para que eu possa atuar, a mente, que é uma emanação da superconsciência ou do espírito, no sentido global, mas da superconsciência na realidade. Então, com ela eu vou criar o perispírito e com ele criar o corpo físico para que a alma, a mínima parte, possa atuar auxiliada pelo subconsciente. Ao mesmo tempo ela vai promover o produto desse subconsciente, só que ela, na sua completude, perispiritualmente falando agora, e fisicamente, ela é fruto do meio. E esse meio está permeando também o subconsciente, e permeando o inconsciente e até o superconsciente. Então nós estamos inseridos nesse contexto, onde por mais que você seja grande, você é um fragmento de alguém muito maior do que você. E por mais que você se sinta pequena, existe uma infinidade de seres dentro de você. Seres menores, espíritos menores a caminho dessa expansão consciencial. Então jamais o inconsciente, se ainda não foi sublimado, vai deixar de atuar no consciente quando nós desencarnarmos, porque não tem como desligar-nos. Então, se eu ainda estou perturbadinho, mais ligado ao inconsciente. Se eu estou mais sereno, mais centrado, mais ao superconsciente. Então, eu vou reconhecer que existe o inconsciente, mas eu sou a flor de lótus que vou permeá-lo sem que ele me perturbe. Eu sou alguém que possa dizer, como Jesus disse-nos, eu venci o mundo. Que esse mundo perturbador, esse mundo não o influenciaria. E eu não venci no mundo, que é diferente. Então, quando temos essa ciência, eu estou no corpo sabendo que o subconsciente está governando esse corpo. Se eu tenho consciência, eu aqui assumi o comando e o subconsciente me obedece. Mas quando eu desencarno, eu ainda, a alma encarnada, estou gerenciando um perispírito, não tenho o corpo físico, mas tudo que eu promovi no meu corpo físico já está no perispírito, já está nesse subconsciente, já está nesse inconsciente e ali eu atuando no consciente. E eu estou também conectado com o superconsciente porque alguma coisa foi transmitida para lá, aquele gesto de amor incondicional que eu fiz vez por outra. Eu estou conectado com o superconsciente, tanto que quando o Clarencio vai, com certeza, enviando forças estímulo para a mente de André Luiz, e num dado momento ele lembra que Deus existia, porque ele não acreditava em Deus. E quando lembra, quer dizer, se conecta ao Deus nele existente, o eu superior chega de imediato, visível, mas a primeira coisa que ele diz, eu sempre estive aqui. Clarencio não tinha mais o que fazer? Quer dizer, estamos num contexto único. Então o espírito é a síntese, a unidade e a variedade inconsciente, subconsciente, consciente, universos perispirituais, porque o perispírito é um complexo de corpos, incontáveis corpos. E o complexo biológico, que é mais de 380 dimensões, existe tudo dentro de uma unidade. O corpo é o efeito, o perispírito também. Eu poderia dizer, a mente é o efeito, o espírito é a causa. O perispírito
é o efeito, a mente é a causa. O corpo físico é o efeito, a causa é o perispírito. Porque um vai construindo o outro e por meio dele vai se expressando. Sem contar que você pensa, você respira, você toma banho, você come, você lê, você ouve música, você relaciona. Tudo isso em tempo real, o tempo todo, está permeando todos esses universos dentro de nós. Quer dizer, esse todo espírito, ele movimenta junto superconsciência, a inconsciência, subconsciência, o consciente, o perispírito e o corpo. É como se fosse uma onda única, eles vão e voltam. E quando vão e voltam, todas as vivências do espírito estão trabalhando juntas. E todos os seres em todos os mundos estão fazendo parte daquela onda que vai e vem o tempo todo. Vamos lá? Vamos lá. Quer ler de novo? Acho que vale a pena. Camargo, aqui na página 199, analisando por outra perspectiva, o perispírito em sua complexidade é composto de vários campos ou corpos energéticos, cada qual com sua função, responsabilidade e consciência dentro desse complexo ou condomínio espiritual. Então, na verdade, é tudo que você já explicou. Então, é onde que muitas vezes nós sentimos a dificuldade para dizer, mas é muito difícil, eu não entendo, eu não compreendo, porque pela falta dessa pesquisa, pela falta do estudo, né, com todo respeito, porque a gente sabe que também é bem difícil a gente compreender. Aqui, eu e a Judite, na quinta-feira, nós começamos a estudar, a gente estava nessa página aqui, desses elementos constituintes das forças vitais. Então, tudo nós, lá do início, desde a nossa constituição, das mônadas, antes das mônadas. Então, nós vamos passando por todos os reinos, por todo o universo. Então, isso vai aglomerando em nós e cada um deles tem a sua experiência. Seria isso até chegar no subconsciente, no inconsciente, porque cada um tem a sua experiência, porque nós passamos pelos reinos, todos os reinos, todas as galáxias, poderia ser assim? Exatamente. Na questão 560 do Livro dos Espíritos, todos nós vamos passar por todas as experiências que existem no universo, a aprender gradativamente em todas as partes, a presidir todas as coisas. Então, antes começamos com o espírito, princípio inteligente. A união deles e a expertise, a especialização, formam a matéria elementar, os elementais em sua origem, com E minúsculo. Sim. O trabalho das duas potências, princípio inteligente do universo e a matéria elementar, forma a base do fluido universal, que depois transmuta-se em matéria mental, para a composição da bioenergia que vai gerar agora os elementos que nós chamamos de infracorpúsculos, o mundo infraatômico, subatômico, etc., até chegar nos átomos. E você percebe que você cria o reino mineral, depois você se transforma no vegetal, no animal, no vegetal você já começa a construir o seu subconsciente, porque já tem instintos. No animal você aperfeiçoa, no pré-humano um tanto mais. No humano ele já está totalmente automatizado de uma forma mais bela e complexa do que no animal e no vegetal. Porque a cada momento ele vai agregando quantidade de seres e ao mesmo tempo experiências. Tanto que agora as pequenas almas instintivas no homem já são os germes dos sentimentos e da inteligência do mesmo. Então, se o animal ainda, num certo tempo, não usava a inteligência, hoje ele já está usando a inteligência, já está usando as emoções, a afetividade.
Mas na época não se percebia isso. Então nós vamos construindo o consciente, porque o consciente é onde eu vou usar para pensar, para raciocinar, para duvidar, para indagar. E se Emmanuel fala que é esse consciente que constrói o super, o que eu fizer de bom vai construir o meu superconsciente. Então, antes de baixo para cima, eu construo o meu império. E agora eu falo, eu quero aumentar esse negócio. Então, agora eu envio uma fração. O Cristo, no caso, enviou Jesus para tentar arrebanhar alguém para aumentar os seus missionários, os seus avatares. Então, alguém que abraçasse a sua casa para que houvesse expansão nessa consciência Cristo. Da mesma forma é o Espírito, a cada encarnação, porque ele envia frações para incontáveis realidades simultâneas, assim como o Cristo também, porque se o Cristo está encarnado nos mais de 7 bilhões de humanos, na crosta daqui, com corpos tangíveis, e em mais de 30 bilhões com corpos intangíveis, então imagine o tamanho disso, quantas vidas ele está animando ao mesmo tempo. E nós, como um único fragmento, estamos presentes em todas as células do corpo físico, em todas as células do perispírito, porque ele é feito de células também. Quer dizer, nós estamos permeando, só que assessorado pela superconsciência, ou às vezes visitado pela inconsciência, dependendo da ambiência que eu crio no consciente. Se eu começo a lamentar, a me queixar, a maldizer, eu vou abrir espaço para a inconsciência me perturbar. Mas se eu estou pensando harmonicamente, agradecendo, exercitando a esperança, a alegria, eu estou promovendo o meu subconsciente, pacificando o meu inconsciente e expandindo o meu superconsciente. Então nós é que vamos escolher, eu sirvo a Deus, que é o meu superconsciente, ou a Mamon, que é o inconsciente. Um vai me convidar ao mesmismo perturbador e vai escravizar a mente, que é o consciente, e o subconsciente também. Os subconscientes são almas inocentes, instintivas. Elas têm o objetivo de preservar a vida, só que elas não sabem o que é veneno, o que é remédio, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. A mente ordenou, ou o inconsciente ordenou através do próprio mundo mental, ele executa. Então, quem tiver maior autoridade, ou seja, se eu não estudo e não estou vigilante, que a recomendação de Jesus falou, observe, olhai. Então, olhe para o inconsciente, olhe para o superconsciente, olhe para o subconsciente, olhe para si. O que você quer? Então, agora escolha. Você quer o culto do bezerro de ouro ou você quer o culto do Deus vivo? Ou do Cristo que representa esse Deus vivo? Então, mediante essa escolha, agora vigie a sua escolha. Você escolheu estar cultivando isso no mundo mental para transformar o mundo subconsciencial e com ele perispírito e corpo e ao mesmo tempo gerar elementos da natureza que entra no corpo para o perispírito, gerar elementos do perispírito para o subconsciente, para criar novos instintos, gerar elementos do subconsciente para pacificar o inconsciente, novas sensações, novas emoções, novos sentimentos, novos pensamentos, estado de inteligência, e com isso gerar elementos para a superconsciência. Porque a promoção do inconsciente pelo trabalho do consciente, iluminando o subconsciente e ao mesmo tempo dinamizando o universo perispiritual e físico é para isso. Porque imagine, através do físico você canaliza o ar, você canaliza a água, você canaliza alimento, o que você ouve, o que você lê, a infinidade de coisas. E através do perispírito, cada partícula do perispírito tem todas as funções do físico. Então o dinamismo e a possibilidade é muito maior, sem falar dos chakras, que são portas ou portais dimensionais, que eu me conecto com tudo que está em mim simultaneamente, e sem falar que cada chakra tem um corpo. Quando falamos do chakra Kundalini, ele tem um corpo só para ele. Quando falamos do chakra genésico, ele tem um corpo só para ele. O chakra vital tem um só para ele. O chakra gástrico, um só para ele, o cardíaco, o laríngeo, o frontal. E
o chakra coronário tem vários corpos, só que eu conheço, tem o mental superior, tem o emocional superior, tem o corpo da intuição, o que nós chamamos de corpo causal. Uns falam átimo, búdico, isso é o que menos importa os nomes. Mas tem o corpo da consciência diretamente, tem o que leva o recado da consciência para o mundo emocional e mental abstratos, que é o corpo intuitivo. Tem esse emocional que vai receber, que é o sentimento que vai criar, e esse mental que vai materializar as possibilidades dessa criação no mundo racional. Porque antes era subjetivo, agora, a partir do consciente do mundo racional, eu vou materializar alguma coisa para experienciá-la no perispírito e executá-la experienciá-la no subconsciente, inicialmente como novas leis, mas o exercício vai ser feito perispiritualmente e fisicamente, e a colheita disso é que vai dar o resultado promotor do subconsciente. Antes eu tenho a ordem do dia no subconsciente, porque ele está bem na frente da mente. Assim que eu decido pensar, atravessa e fica gravado como lei. A execução da lei é no perispírito, ele no corpo físico, o corpo físico interage com o meio, colhe o resultado no próprio corpo físico, transfere para o perispírito, chega no subconsciente. E agora novos instintos se criam, novos padrões, porque eu estou estabelecendo novos comportamentos. E a partir dos comportamentos, gerenciando o perispírito e corpo e os recursos do meio, eu crio novas realidades de sensações, de emoções, para a promoção do inconsciente e, ao mesmo tempo, tudo que se promove do inconsciente vai chegar no meu superconsciente e vai expandir. E o espírito como um todo, ele cresce, porque ele está também, em parte, em conexão com o inconsciente coletivo e com essa arquitetura cósmica, como nós falamos dos padrões universais. Quer dizer, o tempo todo está vindo gente de incontáveis realidades cósmicas, incontáveis realidades do consciente coletivo no planeta, e, ao mesmo tempo, as possibilidades do meu interior, também da minha superconsciência. Tudo atuando nessa mínima parte. Então, na mínima parte, através do centro coronário, eu estou conectado com o cosmos. Através do centro frontal, eu estou conectado com o inconsciente coletivo. E o tempo todo nós vamos estar interagindo e permutando essas novas realidades. Está mais ou menos claro? Nós vamos fazer uma visualização. Sim. Tentando. Ficou mais ou menos claro? Priscila. Eu achei magnífico o segundo nome dela. Priscila Anupan. Deve ser um ser de outro planeta. Então, todos nós somos, né? Mas, pela sua expertise, pela sua lucidez, assim, do William e de todos os demais, alguém fez a pergunta sobre a apometria. Nós não vamos entrar no mérito, mas em linhas gerais, o que nós vemos com o porto-riquenho que começou a trazer essas informações para nós, não foi o Dr. Lacerda, do Rio Grande do Sul. Ele pegou o bonde andando. Quem, na verdade, começou a trazer para o Brasil foi o farmacêutico porto-riquenho Luiz Rodrigues, que ele chamava de hipnometria. Então, algo que hipnotizava. Então, hipnometria. Então, o Dr. Lacerda, que também é um médico do Rio Grande do Sul, que ele trouxe as técnicas, mas alterou de hipnometria para hipometria. Apometria, desculpe. Então ele foi sistematizado pelo médico cirurgião geral e ginecologista José Lacerda de Azevedo, que nasceu em 1919 e foi para outra dimensão em 1997. Então, na verdade, o autor da hipnometria é o Luiz Rodrigues, o porto-riquenho, e não o Dr. Lacerda, como eu próprio tinha falado antes. E depois o Dr. Vitor Renato Costa, de Brasília, que deu sequência ao trabalho do Dr. Lacerda.
A intenção era desdobrar partes do corpo perispiritual ou do corpo biológico, levar as partes, porque somos uma junção de incontáveis almas, levar essas almas governantes dos órgãos, dos tecidos, de células, de moléculas, ou de sistemas, ou até do corpo, para um tratamento com médicos do plano astral. Quem são os médicos? Se eu fosse levar o meu corpo físico para ser assistido, qual seria o médico? Com certeza o perispírito. Porque isso é um dever moral do espírito. Então, quem eu vou levar do perispírito, onde eu vou buscar recursos? O subconsciente, é um fato. Se lá não tem os recursos, e eu estou usando o consciente para fazer isto, então eu vou buscar no superconsciente, já que talvez quem esteja perturbando todos é o inconsciente. Agora, quando a mente, mira a mesa agora, não encontra no superconsciente, no inconsciente, no perispírito, algo para acolher e curar o corpo biológico, ou algo para acolher e curar o corpo das sensações, emoções, dos sentimentos, que é o corpo perispiritual, ou pacificar o inconsciente, a soma das vivências não aprimoradas, traumas, conflitos, culpas, desatinos, desenganos e várias outras personagens perturbadoras, mas na época que foram criadas, eram perfeitamente virtuosas e, para o momento, até pacificadoras. Então, a cada hora que mudamos um pensamento para melhor, aquilo que até então tínhamos como melhor passa a ser um elemento aparentemente perturbador. Então, pense agora num ser total, na unidade, superconsciência, inconsciência, ou superconsciente, inconsciente, consciente, subconsciente, mundo perispiritual e biológico. A isso chamamos o espírito. Onde estou eu atuando no consciente, aprendendo a governar o subconsciente, o universo perispiritual e o físico, como personalidade atuante na minha unidade, no espírito imortal, a quem pertenço, a quem desejo lucidamente tornar-me uno com ele. Então, quando eu desejo harmonicamente acatar o amor incondicional como norma de minha superconsciência, para pacificar os elementos perturbadores do inconsciente, para ressignificar o subconsciente e alterar o meu comportamento e, com isso, cessando as causas perturbadoras, o perispírito cura-se e, se ele é o gerente, o construtor e governador do físico, o corpo físico também sara. E, ao mesmo tempo, se eu mudo os padrões de dentro para fora, esse conjunto expulsa ou repulsa tudo que for contrário à pauta atuante, que é a harmonia do contexto, a promoção do contexto. Então, dos alimentos físicos, do que comemos, do que ouvimos, do que vemos, do que lemos, tudo isso, o que vai entrar em nosso psiquismo vai ser o que está de conformidade com as vibrações eleitas no momento. Eu desejo ser pacífico, ser sereno, ser saudável, ser feliz. Tudo que estiver fora isto não conseguirá entrar na ambiência do consciente. Nem os que estão no inconsciente, nem os que estão no inconsciente coletivo, nem os que estão pelo cosmos afora. E tudo que vier ao encontro dessa nova proposta de harmonia, de pacificação, ao mesmo tempo de saúde, felicidade, plenitude e serenidade, tanto do meu superconsciente
eu abro espaço para que ele venha até a mim. O inconsciente, quem aceitar a proposta de mudança, também chega no meu cenário. O subconsciente acolhe a proposta de ressignificação. O perispírito executa e o corpo físico finaliza. E a interação com o meio se dá de forma mais prazerosa, mais ordeira, mais feliz. Inspire, sabendo que quem está inspirando, aparentemente, é o físico através do sistema respiratório. Mas na mente fazemos o mesmo processo, segundo André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade. Com a mente, inspiramos fluidos e expiramos também. Nós podemos estar inspirando fisicamente forças harmônicas e expirando forças perturbadoras que vão ser, no mínimo, adubo, que vão transformar-se em nitrato de amônia, adubos de variada ordem para a natureza. Ao expirar, ao inspirar, trazemos a força vitalizadora da natureza como um todo, tanto da natureza cósmica, da natureza que encontra-se no nosso planeta e dentro de cada ser. Pensem, sinta o que estão pensando no sentido de qualificar o que se pensa com forças harmoniosas. Mentalize ou verbalize o que está sentindo para permear o universo perispiritual, antes do universo subconsciencial e, na sequência do perispírito, o corpo biológico. Na certeza que o tempo todo, através do consciente, eu estou permeando o subconsciente, perispírito e corpo, construindo realidades pacificadoras para o inconsciente e promotoras, iluminadoras para a expansão do superconsciente. E a interação com o contexto, o inconsciente coletivo ou cósmico, se faz em tempo real, dando nosso contributo a cada pensamento nobremente arquitetado, a cada sentimento harmoniosamente sublimado, a cada palavra disciplinadamente mentalizada ou verbalizada, e a cada atitude conscientemente levada a efeito, nos conectando e aprimorando todas as nossas vivências, também contribuímos com todos os seres em todos os mundos. Inspire mais uma vez, iluminando o consciente, pacificando o subconsciente, perispírito e corpo, e a resultante do trabalho do consciente, do subconsciente, do perispírito e do corpo físico, interagindo com o meio, forças pacificadoras para o inconsciente, se é que esse não está atuando simultaneamente na mudança, porque ele é convidado ao festim. Mas a resultante o pacifica mais diretamente, após pacificar o físico, o perispírito, o subconsciente, o próprio consciente, agora o inconsciente, que vai culminar no âmago da consciência, que é o superconsciente. Paz profunda a todos, gratidão eterna por estarmos conectados nesse último programa de 2019, esperançosos, não que o ano novo vai trazer alguma coisa, de novo no sentido de pronto, mas é um espaço de 365 dias, 6 horas, alguns minutos, alguns segundos, para construirmos o que aprouver a cada qual. Então, cada pensamento, cada sentimento, palavra ou atitude, nós vamos edificar no espaço do ano novo 2020, o novo ser. Inserido no contexto
planetário e cósmico, ou do Brasil, do estado, da cidade onde morejamos, da nossa família ou da nossa unidade pessoal. Deus nos abençoe com as oportunidades de trabalho no bem. Mais uma vez, gratidão profunda a tudo e todos. Por você ter inscrito em nosso canal, por você ter clicado, dando o seu joinha, por você ter compartilhado o vídeo, por você ter nos ajudado na propagação das redes sociais ou colocando o link nas suas redes sociais, por tudo que está fazendo para nos ajudar, não só com as suas vibrações, com a sua audiência, mas com tudo que você pode fazer para a expansão desse projeto. Aos nossos patrocinadores, José Benedito, proprietário ou sócio proprietário do Hotel Del Príncipe em Marabá e da Pousada Colonial em São Luís, no Maranhão. Você já está vendo aí as ambiências do Hotel Del Príncipe, ambiente belíssimo, acolhedor, de alto nível, equipe altamente treinada, gentis, prestativos. Então, um oásis bem pertinho do aeroporto que foi também aprimorado pelas autoridades competentes. Então você tem ali, muito próximo do aeroporto. Se não tiver um táxi, dá quase para ir a pé. Então bem pertinho, vai te acolher. E assim, se você quiser visitar São Luís, lá no Centro Histórico, vai ter a Pousada Colonial também. Ambiente simples, acolhedor. Você já fica conhecendo o Centro Histórico e é recebido lá pela equipe gerenciada por um sobrinho, José Benedito, e lá à sua disposição para te acolher, para te confortar da melhor maneira possível. Na Pousada Colonial, somente o café da manhã. No Hotel Del Príncipe, café da manhã, almoço, jantar, lavanderia, tudo que tem direito e mais alguma coisa à sua disposição. Aos nossos amigos da Alvorada Veículos, aqui de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Márcio, Bruno e Vanderlei, com toda a equipe, lá para comprar o seu veículo, para vender um veículo para você, para trocar o seu veículo novo ou usado, você que vai determinar, financiado totalmente, dependendo do veículo ou parcialmente, fazendo o seu cadastro, aprovando o seu crédito, está lá à sua disposição. Veículos com procedência, revisados com garantia. E isso tem um slogan: só recebe benefício das leis divinas quem respeita a lei dos homens. Então, cidadãos acima da lei. Está lá, fazendo tudo conforme determinam as leis para te servir da maneira mais honesta e promissora possível, como faz José Benedito, que acredita no mesmo slogan e trabalha pela mesma causa. E, por fim, a Ana Helena Matsumoto, a Matsumoto Imóveis, sob a regência da Ana Helena e sua equipe, está lá para locar o seu imóvel, para vender o seu imóvel, para vender um imóvel para você, está lá para te assistir, se você quer investir, se quer locar, se quer alugar, se quer dispor do seu imóvel, você que vai determinar o que essa equipe pode fazer para te ajudar nas suas necessidades, nos seus negócios. E rogo a Deus que os abençoe grandiosamente, assim como cada um de nós, todos estão envolvidos, e em especial Anderson de Castro, Elizabeth Henrique, Luiz Carlos, que está aqui conosco, e a tudo e a todos os seres, os nossos equipamentos, o estúdio, cada elemento ou elemental em todas as frequências, em nome do Cristo, em nome de Deus, a nossa gratidão profunda e que tenhamos um renascimento diário do Cristo em nós a cada instante de nossas vidas. Paz profunda e até já.